pessoal, eu sou a professora Janaína, professora da Universidade Federal do Ceará, campus Crateús. Eu vou acompanhar vocês na disciplina de Fisicoquímica. Espero encontrá-los todos bem, com saúde. E o nosso tema de hoje é termodinâmica, a primeira lei. A gente inicia a nossa aula de hoje com a expressão: a energia está na base da civilização. Nós utilizamos a energia para tudo, desde a nossa alimentação, a utilização dessa energia para desenvolvimento de esportes, até nas estruturas físico-químicas, no aquecimento de objetos e até mesmo na extração do petróleo. A energia, sob sua definição clássica, define-se que é a capacidade de realizar trabalho. Essa definição ela vem ao longo dos tempos, desde a época das máquinas térmicas, da Revolução Industrial, onde a água era aquecida através de uma fonte de calor, na maioria das vezes do carvão. Essa água se transformava em vapor, fluía através de dutos até chegar no êmbolo. Esse vapor acumulava-se e empurrava-se o pistão que movia as polias e, enfim, as máquinas térmicas, né? Essa definição fez com que também surgisse o estudo da termodinâmica, que é o estudo da transformação da energia de uma forma para outra. A energia térmica, por exemplo, é associada ao movimento das moléculas. A energia química está relacionada à energia armazenada nas ligações. A energia nuclear, como o nome já diz, está armazenada no núcleo dos átomos. A energia elétrica está associada ao fluxo desses elétrons no meio condutor. Já a energia potencial está associada em virtude da posição do objeto. E essas energias, quando estão associadas a químicas, reações químicas, ela tem o nome de termoquímica. Então, a termoquímica é a ciência que estuda as trocas de energias de calor produzida ou consumida nas reações. É comum encontrarmos expressões endotérmicas e exotérmicas para definir esse fluxo de calor. A gente diz que uma reação é exotérmica quando libera calor, ou seja, o calor está nos produtos. E endotérmica quando a reação precisa absorver calor para que seus reagentes quebrem suas ligações e se transformem em produtos, né? Para isso, a gente precisa, para a gente observar essa troca de calor, é preciso que a gente defina o nosso meio de estudo, o local de estudo. O local que a gente está estudando é chamado de sistema. E o lugar em que nos posicionamos como observador é chamado de vizinhança. O sistema, ele pode ser classificado como aberto, ou seja, ele pode transferir energia em forma de calor e matéria, né? O sistema pode ser também definido como fechado. Desta forma, é impossível transferir matéria, mas é possível a transferência de energia em forma de calor. E o sistema também pode ser definido como isolado. Como vocês estão vendo, essa capa cinza significa o isolamento. E desta forma, o sistema nem pode liberar calor em forma de energia em forma de calor, nem liberar a massa. E aí, em verde, está representada a nossa vizinhança, que é o local em que nós estamos observando as transformações do sistema. Alguns exemplos práticos do nosso dia a dia de sistema. A nossa geladeira, desde que a gente não fique abrindo, né? Então, se ela estiver fechada, ela é considerada um sistema isolado, nem troca matéria, nem troca energia. O copo de água, que é considerado um sistema aberto, né? Troca tanto matéria como energia. E a garrafinha de água fechada, que inviabiliza a saída de matéria, mas viabiliza a troca de energia em forma de calor. É importante que a gente tenha em mente sobre as transformações, essas transferências de calor através das fronteiras. As fronteiras podem ser divididas em duas, adiatérmicas e adiabáticas. As adiatérmicas são aquelas que possibilitam a troca de energia em forma de calor, e as adiabáticas, geralmente associadas a sistemas isolados e que não permitem a troca nem a transferência de energia, né? As propriedades termodinâmicas, elas são muito importantes quando a gente quer definir um estado de um sistema. E elas se dividem entre propriedades intensivas e propriedades extensivas.
As propriedades intensivas são aquelas que independem da massa, ou seja, podem ser medidas em qualquer ponto do sistema. Há exemplos da temperatura, da densidade, né? Por exemplo, nós estamos observando um sistema do gelo se transformando em água, nós estamos vendo um processo de fusão. Então, a temperatura relacionada ali é a temperatura de fusão e independe da quantidade de massa. As propriedades extensivas são aquelas propriedades que dependem diretamente da massa. A exemplo, a energia. Se eu aumento a quantidade de massa de um sistema, ela também vai variar a quantidade de energia liberada ou absorvida a depender das condições do sistema. O volume. Se eu aumento a massa, o meu volume também vai aumentar. As propriedades termodinâmicas ajudam a definir os estados. Se nós observarmos o estado 1, nós vamos ver que nós temos a matéria no estado 1, numa temperatura 1, numa pressão 1 e no volume 1 e numa massa 1. Já no estado 2, nós temos uma temperatura 2, uma pressão 2, um volume 2 e uma massa 2. Se variarmos a temperatura de T1 a T2, considerando que T2 é uma temperatura maior, o que vai acontecer com o sistema? Bom, no estado 1, as moléculas elas estavam menos agitadas. No estado 2, com o aumento da temperatura, há também um fluxo de energia em forma de calor. Então, vai haver um aumento da agitação das moléculas. Consequentemente, uma maior quantidade dessas moléculas irão colidir com o êmbolo, afastando de uma altura 1 do estado 1 até a altura 2 do estado 2. Então, as propriedades termodinâmicas, ela nos guiam nessa caracterização do estado em que se encontra o sistema. A lei zero, de certa forma, ela está relacionada com o equilíbrio térmico de vários sistemas que têm contato térmico, que estão em contato térmico. Então, se a temperatura de A é igual à temperatura de C, e eles estão em equilíbrio térmico, e a temperatura de C é igual à temperatura de B, que estão também em equilíbrio térmico, isso significa que A e B têm a mesma temperatura e se encontram no equilíbrio térmico. O que isso quer dizer? Se A está em equilíbrio térmico com B e A também está em equilíbrio térmico com C, então B está em equilíbrio térmico com C. É importante que a gente tenha em mente as diferenças entre temperatura e calor. Temperatura de um corpo é definida pelo grau de agitação entre suas moléculas. Já o calor é definido pelo processo de transferência de energia térmica. Apesar dos conceitos muitas vezes serem confundidos, é importante ter em mente essas diferenças. Calor como já foi dito, é a transferência de energia, mas que se dá através desse movimento caótico. Se a gente observar a figura do lado direito, vocês vão observar que nós temos um conjunto de matéria recebendo energia. Essa energia é absorvida e dispersada de forma caótica. Isso é o calor. E o calor tem suas formas de transferência. Entre as principais formas estão a condução, a radiação e a convecção. Já o trabalho está relacionado com a transferência dessa energia, a maneira com que essas moléculas absorvem e se utilizam de uma organização para propor um deslocamento. Como a gente pode ver do lado direito, nós temos aqui um conjunto de moléculas absorvendo energia e esse movimento se dá de forma ordenada. É isso que a gente vê, por exemplo, quando há um deslocamento, uma expansão, né, e um deslocamento de um êmbolo, né? Ou seja, as moléculas se organizam de tal forma que conseguem provocar uma força e deslocar esse êmbolo. Então, da física, trabalho de um corpo, para acontecer, precisa de uma força em contraposição. Tá? Então, um deslocamento D de um corpo contra uma força F que se opõe a esse deslocamento. Então, é definido trabalho igual a força vezes distância. E essa transferência de energia se faz do uso organizado dessa energia para movimentar as moléculas. Então, energia é a capacidade do sistema realizar trabalho. Então, nós temos duas situações. Se a vizinhança
empurra esse êmbolo, ou seja, a vizinhança está executando o trabalho sobre o sistema. E nós temos uma compressão dessa molécula. Então, acontece um aumento do calor devido à agitação delas no sistema. Então, nós dizemos que, neste caso, o trabalho é positivo. Se, em contrapartida, o sistema realizar trabalho, como a gente viu aqui, passou dessa posição tracejada para o nível aqui final, nós temos um processo de expansão, ou seja, as moléculas se utilizaram do movimento organizado e empurraram o êmbolo. E quando elas usam esse processo de empurrar o êmbolo, elas estão gastando energia, então a energia interna diminui. E nesse caso, o trabalho é negativo. Então, para fins técnicos, toda vida que o sistema realizar trabalho, nós temos um trabalho negativo. E toda vida que a vizinhança realizar trabalho sobre o sistema, nós temos um trabalho positivo. Então, partindo da definição do trabalho definido pela física, força vezes distância, e levando em consideração que nós estamos estudando sistemas gasosos, nós temos um trabalho quando um pistão desloca de um lado, de uma altura 1 para uma altura 2, sendo a altura 2 maior que a altura 1, nós temos um trabalho de expansão. E se tem um trabalho de expansão, nós temos que considerar a pressão externa, porque para haver trabalho precisa de uma contraforça, e essa contraforça é provocada pela pressão externa. Então, pressão externa é igual a força dividido pela área, isolando a força, nós temos que força é igual a pressão externa vezes a área. Substituindo essa expressão na fórmula inicial do trabalho, nós temos que trabalho é igual a pressão externa vezes a área vezes a distância. Se nós considerarmos que é um trabalho de expansão, nós temos que levar em consideração a variação do volume, que pela física é igual a área vezes a distância. Substituindo a variação do volume na fórmula anterior, nós temos que trabalho é igual a menos pressão externa vezes a variação do volume. E por que nós estamos usando o sinal de menos? Porque nós estamos relacionando que o sistema está executando o trabalho, sua energia interna diminui e, portanto, o sinal negativo. É importante também saber que alguns processos ocorrem em grande quantidade de passos, de etapas. E aí a gente fala de trabalho infinitesimal, em pequenos espaços, pequenos intervalos e em uma grande quantidade. E nesse caso, a gente usa a variação desse trabalho, Então, a derivada do trabalho é igual a menos a pressão externa vezes a variação do volume. E quando esse trabalho é realizado sobre o vácuo, qual seria o valor desse trabalho? Então, nós estamos levando em consideração que não há uma pressão externa, a vácuo, ou seja, não há uma contraforça. E se não há uma contraforça, a pressão externa é igual a zero. Portanto, o trabalho é igual a zero. Então, toda vida que eu tiver um trabalho de expansão livre, o meu trabalho é igual a zero. É importante entender que a maioria dos processos termodinâmicos leva em consideração as etapas de forma reversível. Um processo reversível possui as seguintes características. Ele ocorre através de etapas intermediárias, cada etapa está em equilíbrio, Eles necessitam de inúmeras e muitas etapas, E o processo sempre considera os elementos de forma idealizada. Isso significa que não tem atrito e nem tem calor. Então, num trabalho de expansão reversível, a gente pode entender melhor se nós considerarmos as etapas infinitesimais. E aí, eu uso o exemplo de uma resma de papel em cima de uma balança de 500 folhas. Se você tira uma folha, a percepção desse peso é quase nenhuma para a balança. Porém, se você colocar novamente, ela também não vai perceber essa variação. Então, o trabalho reversível tem essa característica. As pequenas variações não mudam o ganho das etapas em geral, certo? E quando é que isso acontece? Ela vai acontecer quando a pressão externa é igual à pressão do sistema.
certo? E como são muitas etapas, nós temos que calcular a área. E como é que nós calculamos a área de forma matemática? Usando integral. Então, o trabalho é igual a menos integral variando de V1 a V2, pressão do sistema vezes a variação do volume. O trabalho, no entanto, de expansão reversível significa que nós estamos considerando uma temperatura constante. E para a gente considerar uma temperatura constante, as etapas devem estar em banho. E esse banho de água deve constituir ao sistema variação nenhuma. Ou seja, você tem apenas aquela temperatura e essa temperatura ela não muda no decorrer do processo. Então, o trabalho é igual à área sobre essa isotérmica. Ou seja, toda vida que eu tiver um trabalho de expansão isotérmica reversível, eu posso calcular essas etapas através da exotérmica. Ou seja, vejamos o gráfico. Nós temos aqui a isotérmica em vermelho e cada pedacinho dessa parte amarela do esquema é uma etapa do trabalho. Para a gente considerar o cálculo e a estruturação da fórmula a ser usada no processo isotérmico, a gente tem que considerar que o gás é perfeito. E aí, a pressão PV é igual a nRT. Isolando a pressão, P é igual a nRT sobre V. Substituindo esse valor na fórmula do trabalho reversível, a gente tem que a integração do trabalho é igual a menos integração do volume de V1 a V2, nRT sobre V dV. As regras de integração dizem que as constantes podem sair fora da integral. Então, podemos reescrever, considerando que nRT são constantes, a fórmula da seguinte maneira. Integração do trabalho é igual a menos RT, variação da integração variando de V1 a V2 de dV sobre V. Usando as fórmulas de integração, nós temos a resolução que trabalho é igual a menos RT ln de V2 a V1. Usando as fórmulas de logaritmo natural, a gente também tem a fórmula que o trabalho é igual a menos nRT ln de V2 menos ln de V1. Lembrando que N é número de mols. É o momento agora de fixarmos nossos conhecimentos. E para isso vamos usar o seguinte exercício. Calcule o trabalho envolvido na compressão reversível de 10 gramas de hidrogênio a 0 graus Celsius a 1 atm, até que seu volume se reduza para metade do seu valor inicial. Considere o hidrogênio um gás ideal. Para iniciar a resolução, a gente tem que considerar que, como nós estamos trabalhando com trabalho e trabalho é energia, nós temos que usar a constante universal dos gases em energia. Então, a gente usa o R como 8,31447 Joule por Kelvin por mol. Através do enunciado do exercício, a gente verifica que a temperatura é constante, 0 graus Celsius, então o processo é isotérmico, reversível e isotérmico, porém o valor da temperatura está em graus Celsius e a gente precisa transformar em Kelvin. Então, como é que a gente transforma? A temperatura em Kelvin é igual a 0 graus Celsius mais 273, que é igual a 273 kelvins. Precisamos também calcular o número de mols. O número de mols é definido por massa dividido por massa molar. Lembrando que nós estamos falando do gás hidrogênio, que é composto por 2 átomos, né? E cada átomo é 1 grama gramas por mol. E aí a gente usa na fórmula 10 dividido por 2 igual a 5 mols. E vamos usar, já que o processo é de expansão reversível e isotérmica, a fórmula do trabalho igual a menos nRT ln de V2 sobre V1. Professora, mas nós usamos esse sinal negativo para um processo em que o sistema realiza trabalho. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, porque a compressão, no final, vai me dar um valor positivo. Ou seja, os valores que nós vamos aplicar nas fórmulas refletirá nesse processo de compressão e, portanto, o trabalho é um trabalho positivo, uma vez que a vizinhança vai executar um processo sobre o sistema. Iniciamos os cálculos, a gente vem através da fórmula substituindo os valores.
menos 5, que é o número de mols, o valor da constante universal dos gases em joules por Kelvin por mol, o valor da temperatura em Kelvin, vezes logaritmo natural de V dividido por 2, dividido por V. Por que V dividido por 2? Porque no enunciado ele fala que o volume tem que reduzir para a metade do seu valor inicial. Próximo passo, resolver através das regras de logaritmo natural a equação que está entre parênteses. Então, multiplicando esses valores, a gente obtém que trabalho é igual a menos 11.349,25 vezes logaritmo natural de V dividido por 2 menos logaritmo natural de V. Continuando resolvendo a equação entre parênteses, então a gente repete a parte inicial da equação, vezes logaritmo de V menos logaritmo de 2 menos logaritmo natural de V. Estão com sinais opostos e podem ser cancelados. Reescrevendo a fórmula, nós temos que o trabalho é igual a menos 11.349,25155 vezes menos logaritmo natural de 2. Resolvendo tudo, a gente tem que o trabalho é positivo, refletindo o processo em que a vizinhança executa o trabalho sobre o sistema, o processo de compressão, e é igual a 7.866,7 joule. Lembrando que também podemos representar esse resultado na forma de quilojoules, certo? Então, a gente vai finalizando a nossa aula e fico à disposição para tirarmos dúvidas assim que pudermos de forma presencial ou virtual.